Olá, muito boa noite a todos. Começa agora mais uma edição do programa A Verdade. Iniciamos hoje, no mês de maio, uma série de discussão a respeito dos desafios da infraestrutura de Fortaleza para 2014. Hoje, especificamente, o assunto é mobilidade urbana e transporte de massa. Para conversar conosco, nós convidamos Geraldo Acioli, ele é coordenador dos projetos especiais da Prefeitura de Fortaleza. Também Odilo Almeida Filho, ele é presidente do Instituto de Arquitetos do Brasil, o IAB, no Departamento Ceará. E daqui a pouco entra no estúdio Edilson Aragão, que é diretor de Desenvolvimento e Tecnologia do Metrofor. Boa noite a todos, muito obrigado por aceitarem o convite da TV, é um prazer recebê-los. Boa noite. A gente sabe, Geraldo, Odilo, que a cidade que privilegia o carro está armando uma bomba que um dia vai explodir. Algumas delas no futuro não muito distante, né? O que o município, Geraldo, está fazendo para desarmar essa bomba? Olha, o município, ele tem que, uma prefeitura, mesmo sendo aqui da capital do Brasil, ela tem que, grandes investimentos. Por exemplo, uma questão que você poderia fazer, seria um sistema de metrô subterrâneo aqui em Fortaleza. Isso está acontecendo, mas é um projeto que já vem de um certo período. O próprio Edilson Aragão depois pode colocar. O metrô tem uma história extremamente complexa, difícil. Houve problemas no financiamento ao longo dos governos. Agora é que essa proposta está saindo, entrando definitivamente em realidade. Ou seja, a saída para as grandes cidades, o problema é generalizado nas grandes metrópoles brasileiras, seria então metrô, conversando, digamos, integrado, né, ao sistema de transporte de ônibus que já existe. Isso. E uma série de pequenas de ações cirúrgicas, como incentivar a utilização de bicicletas, ou a questão do VLT e esse tipo de coisa, não é verdade? Um sistema integrado que conseguisse harmonizar essas diversas modalidades. Isso já funciona bem em algum canto do Brasil, Odilo? Bem, no Brasil, um dos melhores modelos de mobilidade urbana que nós temos não funciona com o metrô, que é a cidade de Curitiba. Esse sistema com sistema de faixas exclusivas para ônibus, um sistema muito bem integrado de transportes. Agora, em outras cidades do mundo, cidades que já começaram esse processo há mais tempo, que já tem quase todo o seu território servido por linhas de metrô, como a cidade de Londres, a cidade de Paris, você já encontra os sistemas funcionando com uma integração bastante razoável. E o transporte do veículo individual, o carro, ele é taxado e muito caro. Por exemplo, no centro de Londres, se cobra 17 euros de pedágio para você entrar com o carro, que seria mais ou menos R$40. Ou seja, nós vamos incentivar a utilização de transportes de massa, mas só isso não basta. Você tem que desincentivar a utilização do carro individual. Ou só oferecer um serviço de transporte coletivo confortável já por si inibe a utilização do carro. Olha, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com as comparações, né? Porque o Odilo coloca essa questão de Londres, Paris, quer dizer, também nessas cidades todas existe, Roma, por exemplo, tem um trânsito caótico, um trânsito absolutamente caótico. Aqui, por exemplo, em Fortaleza, quer dizer, é preciso que a gente tente ver essa questão do trânsito associando um pouco a formação social desse país. Quer dizer, é um país que não tem a sua infraestrutura concluída, é um país que tem uma deficiência enorme ainda na parte de infraestrutura de saneamento. Então nós temos questões ainda básicas que não foram resolvidas ao longo dos nossos 500 e poucos anos de existência. Mas um transporte de massa também é básico, né? Não estou dizendo que não é básico, estou dizendo que não foram construídas. Então o que eu estou colocando é o seguinte: se você pega hoje a questão do transporte, você tem que associar que recentemente houve uma contradição enorme. O governo teve que incentivar a venda de carro 1.0, indo hoje em 72 meses, em 7 anos a pessoa compra um carro hoje, né? E isso, por quê? Por conta de uma direção. Qual é a direção? Evitar que a marola, que o tsunami da época da crise de 2009 chegasse no Brasil. E gerasse desemprego. Então, você sustenta isso e realmente traz benefício. Você
com quem a gente está falando aqui no momento, seguramente tem muitas pessoas, profissionais liberais, vendedores autônomos, né, marceneiros, que compraram seu carro e melhoraram e tiveram uma melhoria de vida. Agora, essas mesmas pessoas que tiveram essa melhoria de vida, hoje também isso complicou o trânsito. Aumentou o número de veículos na cidade. Então, é preciso que a gente sempre discuta essas coisas vendo o contexto econômico do país. Nós temos que fazer agora, nós temos que aumentar o número de ruas, mas a gente sabe que mesmo se você aumentar com essa atual opção, passa a privilegiar o carro também, de novo. Você privilegia sempre o carro. E outra coisa, também vamos ser realistas, né? Seria um absurdo nós dizermos que na atual conjuntura você vai fazer, no caso, o que você faz em Londres, não dá para aplicar em Fortaleza. Quando o Fernando Bezerra da MC aumenta um pouquinho a zona azul, aí o pessoal diz que a MC é uma indústria de dinheiro, que é isso, que é aquilo. Isso porque, até então no Brasil, quer dizer, o fato do carro, o carro para nós, tem pessoas da classe média que até diminui o consumo de alimento, mas para ter uma Hilux. É algo que ainda é. E para estacionar ali em cima da calçada. E é tão fácil corrigir isso, porque qualquer grande avenida de Fortaleza que você anda está repleta de falta de educação no trânsito. E a MC não sustenta nenhum programa de educação, não se vê nenhum programa de educação e nem a repressão. Então ela contribui com esse caos. Eu queria só, Edilson, sua participação. Boa noite. E eu queria saber qual é o que o Estado está fazendo, está se preparando, está preparando a cidade, o Estado, em relação ao transporte de massa. Boa noite, é um prazer estar aqui nesse debate de alto nível. Eu diria que o Estado está fazendo o que se espera que o Estado faça, que é investimento pesado em transporte de alta capacidade de demanda. Mas eu gostaria de reportar ao debate anterior, de acrescentar uma questão que para mim é fundamental, que é o zoneamento urbano. A necessidade do deslocamento das pessoas se dá em função das atividades que elas vão desenvolver na cidade. Então, eu acho que a economia pode funcionar muito bem, você pode ter seu carro tranquilamente e guardar em casa e viajar ou se deslocar nele naquelas viagens esporádicas. Agora, as viagens que são diárias, cotidianas, essa sim depende do zoneamento da cidade, depende de um planejamento anterior. Então, Curitiba deu certo porque ela agregou zoneamento urbano com o eixo do transporte coletivo. O que me assusta é que sempre que a gente toca nesse assunto, o exemplo é Curitiba. Ou seja, ou não há outro exemplo de sucesso, não, ou todos os outros. O problema é que Curitiba, desde 1960, ela vem mantendo um instituto que pensa a cidade. Então, todas as ocupações, todos os adensamentos populacionais são feitos a partir de um projeto que vem sendo pensado. E esse projeto já começou em Fortaleza? Eu acho que sim. O problema de Fortaleza é que os planos não conversaram um com o outro. Quer dizer, não há uma continuidade de planejamento. Graças, eu acho que em boa hora, a Prefeitura retoma a criação do Implanfor. Eu acho que não deveria, a reforma que foi feita anterior, não deveria ter acabado com esse instituto, que é o cerne da questão, que é aquele núcleo que planeja o desenho da cidade, qual a cidade que eu quero. Então, se eu hoje, por exemplo, incentivo o adensamento na zona do Cocó, por exemplo, né? Então, os prédios estão surgindo lá. E, no entanto, as áreas de trabalho que vão agregar as pessoas continuam no mesmo lugar. Né? Então, o que vai acontecer? Mais deslocamento. O centro de Fortaleza histórico, por exemplo, que foi o motivo, inclusive, da primeira linha de metrô, que foi pensada a partir da década de 80, e efetivamente iniciada a construção em 90, na década de 90. Então, nós começamos a obra do metrô em 1998. Então, temos, infelizmente, em função de contingenciamentos, em função do próprio país, quebrou 2 vezes. De forma contínua. Ele está há quantos anos? De forma contínua, nós temos aí 4 anos de obra, efetivamente. E sem interrupção. Sem interrupção, não é? Mas já com 3 adiamentos. Com 3 adiamentos. No entanto, veja bem. Aliás, o próximo prazo de teste é quando? Não, nós já começamos o teste agora. Os trens elétricos que foram comprados na Itália, eles estão exatamente nesse momento sendo treinados, sendo testados, os testes dinâmicos,
porque já passaram por os testes Sem estáticos, carga. né, estão agora começando a, de fato, deslocar na linha eletrificada, com as subestações funcionando, para que efetivamente a gente possa dar a conclusão. Só para quem está assistindo entender, essa é a linha sul. Essa é a linha sul. Sai lá da Vila das Flores, passa no por município de Pacatuba, né, entra no município de Maracanaú, né, e vem exatamente pelo trecho sul, passando ali pelo Mondubim, passando pelo Couto Fernandes, Parangaba, e né, vai até o e centro, vai até o centro da de Fortaleza, cidade, centro da cidade subterrâneo. Então são 3 trechos. O primeiro trecho, como você bem disse, ele é de superfície. O segundo trecho, ele é elevado, cruza o bairro da Parangaba, que é um bairro extremamente denso, né? Cruza elevado para permitir que a cidade se conecte, né? Para permitir que a cidade flua normalmente, esses encontros, essas conexões do sistema viário aconteça naturalmente. E quando entra no centro, que é um outro adensamento, ele mergulha na subterrânea. Por falar em adensamento, Odilo, o mais lógico não deveria ser ter começado o metrô pela linha que vai da estação João Felipe, passa por baixo da aldeota, onde há uma concentração maior de carro e de pessoas. É isso que o Edilson falou há pouco tempo, é que quando o metrô foi pensado, a cidade era uma. Agora que ele está sendo construído, as necessidades de mobilidade urbana se transformaram. Hoje o grande deslocamento se dá da zona oeste para a zona leste da cidade. E nós temos um metrô fazendo sul-norte. Nesse processo de 25 anos, a cidade mudou. Não é? A dinâmica capitalista que pega e trata a cidade como mercadoria, né, na mais-valia urbana, ela mudou completamente. Isso também tem a ver com a ausência de um pulso forte do planejamento urbano, do planejamento e controle urbano, que vem sendo flexionado muitas vezes não só por má gestão, mas muitas vezes por pressões da própria população, pressões dos setores econômicos e uma certa falta talvez de organização da sociedade para preservar instrumentos de planejamento e efetivo controle urbano. E por falar nessa questão de conversar, de planejamento, de controle urbano, a questão do VLT, salvo engano, é um projeto em conjunto Prefeitura e Estado, porque o Estado é responsável pelo VLT, no entanto a Prefeitura é que vai fazer a parte de infraestrutura da via, não é isso? Não. Aí é o seguinte, é bom que a gente esclareça, quer dizer, em primeiro lugar nós temos uma relação absolutamente muito próxima de diálogo com o governo do Estado, não só da relação política, e mesmo se não existisse uma relação política, nós teríamos que ter, porque... Relação institucional. Claro. Não existe, não vou falar com o governo tal, porque é de outro partido, isso não... Nós temos que extinguir essa prática aqui no Brasil. As desapropriações por conta da Prefeitura. Então, no caso, exatamente o contrário. No caso da via expressa, que não tem nada de expressa, não é. Ela é cheia de semáforo, construída, falta de alças nos viadutos, dificuldade muito grande. Nós pactuamos juntamente com o governo do Estado e com o governo federal para a Copa, uma matriz chamada Matriz de Responsabilidade, onde ali tem os deveres e as obrigações dos 3 entes institucionais. E só para colocar aqui no seu programa, tem o governo federal que vai entrar com a melhoria do aeroporto, Pinto Martins, a ampliação, vão ser ampliadas novas pontes de embarque, só para dizer para a população, aquilo que hoje no aeroporto é algo nacional e internacional, será apenas internacional. O aeroporto vai ter que crescer para a direita, olhando para ele, ou seja, em direção ao pátio de carga, atualmente o atual pátio de carga. Esse é o grande desafio. Aquela arquitetura muda? Ela mantém e é agregada uma nova, certo? Isso é a mudança estrutural que vai ter. No caso do porto, nós vamos ter o desassoreamento do porto do Mucuripe, que já está em curso, eu acho até perto de terminar, concluído já, e tem o terminal de passageiros, né? O terminal de passageiros, por que é importante? Porque já agora no Rio de Janeiro, ali no pier da Mauá do Porto, o Rio tem uma deficiência enorme de hotéis. No último encontro urbano do Fórum Mundial de Cidades, quer dizer, você teve imediatamente ali transatlânticos com a carga total hoteleira de 10 mil pessoas. Então, não adianta você, para a Copa do Mundo, querer construir uma rede hoteleira enorme para depois não ter suporte e virar aquilo que seria elefante branco. Mas voltando para o nosso foco da questão do VLT, como é que você... Volto já para lá, porque é importante eu falar essa coisa do porto, porque o VLT é algo que o Edilson pode aprofundar. O VLT é que vai fazer exatamente a ligação norte-sul. No caso da via expressa,
o governo do estado é o responsável por toda a desapropriação da intervenção da via expressa, principalmente do VLT, que é a ampliação da faixa de domínio. Porque hoje quem mora ali na via expressa tem um problema. Houve uma ocupação desordenada e quando a pessoa sai da casa e bota a mão, o trem corre o risco de bater. Isso vai ter que a ser... desapropriação é à direita no sentido de quem vai para a praia, é à direita ou é à esquerda? Dos dois lados. Dos dois lados. Né? Então, para ampliação da avenida e passagem do VLT. Basicamente, não é mais para ampliação da avenida. O projeto inicial... O projeto era... Isso. Pega assim, a via expressa... pode explicar melhor. Tá. Vamos fazer o seguinte, vamos, no próximo bloco a gente volta a esse assunto com um pouco mais de tempo, porque eu preciso fazer agora um breve intervalo. Mas você aproveita e liga para a gente com a sua pergunta ou seu questionamento. 3486-1721, até já. Olá, estamos de volta com o segundo bloco do programa A Verdade, de hoje discutindo mobilidade urbana e transporte de massa. Essa é a primeira das discussões, uma série de discussões a respeito da infraestrutura de Fortaleza para 2014. Infraestrutura que também, os mesmos problemas daqui acontecem nas grandes metrópoles do Brasil. E para conversar conosco, nós convidamos Geraldo Acioli, ele é coordenador dos projetos especiais da Prefeitura de Fortaleza. Também Edilson Aragão, diretor de Desenvolvimento e Tecnologia do Metrofor. Também Odilo Almeida Filho. Odilo é arquiteto e presidente do Instituto de Arquitetos do Brasil, Departamento Ceará. Bom, vamos voltar a esse entendimento do VLT. No intervalo eu consegui entender o traçado de que o VLT passa em algumas partes, vai ter uma passagem de nível, não é isso? E ele passa tanto à direita como à esquerda. Isso. Por isso a grande questão da desapropriação. Eu queria saber em que passo é que está o VLT, o projeto VLT. Então, veja bem, o VLT, como foi dito, é um transporte de veículo leve sobre trilho, é um modal ferroviário, que como diretriz aproveita a via de carga que já existe, não é, que foi construída para abastecer o Porto do Mucuripe, na década de 40, não é? E em função do crescimento da cidade, em função do adensamento populacional dessa zona, na pesquisa que foi feita de origem e destino, dá hoje uma demanda de 90 mil passageiros dia. Então, para a mobilidade urbana, tendo Fortaleza como sede de um grande evento, que é a Copa do Mundo, era fundamental que você conectasse, não é, parte da cidade que vão estar diretamente ligadas. Então, de onde parte e até onde volta? Então, ela vai partir exatamente do Mucuripe, digamos assim, do terminal de passageiros do Porto, não é? Que é exatamente na Praia Mansa, passa pelo Farol Velho, não é? Teria uma estação ali no Caça e Pesca, naquela... Pesca, não, ali entre o Farol, né, e a Abolição Serviluz, né, teria uma estação no Serviluz. Teria, não tem mais? Não, terá. Né, e a primeira estação na Via Expressa, logo próxima ali da Abolição, da interseção Abolição com Via Expressa, tá certo? Então ali é a primeira estação e dali vai em direção a Parangaba, que é um terminal... Um terminal exclusivo de final. E de integração. Aí, o terminal da Parangaba será um terminal de integração intermodal. Ele vai integrar com a linha sul do metrô e vai integrar com o sistema rodoviário municipal através do terminal da Parangaba, que vai ser e já está sendo, não é, ampliado. O projeto já está aprovado, né? Então você terá lá uma integração intermodal. 3 modais de transporte vão ser integrados no terminal da Parangaba. VLT, metrô, VLT e o sistema de rodoviário de transporte urbano, né? Então, há um momento em que o VLT se concilia, se integra com a Via Expressa. Ok. Deixa eu só aproveitar, tem uma pessoa na linha. Olá, boa noite. Boa noite. Seu nome, por favor? É Afonso Mota Júnior. Afonso, pergunta ou comentário? É uma pergunta. Pois não. Eu gostaria de saber, só uma pergunta desmembrada em 2 situações. Pois não. Primeiro, dizem que vai haver uma linha do metrô debaixo da Santos Dumont, inclusive dizem que vai ser feito pelo mesmo equipamento que foi feito no Canal da Mancha, certo? Então, primeiro, eu queria saber se é verdade que vai haver uma linha debaixo da Santos Dumont. E a segunda pergunta, de dobramento, qual vai ser o tratamento de uma via tão importante como Antônio Salles. Né? Dizem que vai haver
um recuo de 9 metros para cada lado, mas eu queria saber qual vai ser o tratamento nesse contexto da Antônio Salles em relação a todo esse contexto aí da Copa. Ok, obrigado, Afonso. Acho que o Edilson pode falar o que é debaixo da terra aí. Com ele. De fato, o projeto que passa pela Santos Dumont, sob a Santos Dumont, é o projeto da linha leste do metrô. Exato. Então o metrô, ele está construindo a linha sul, está concluindo a linha sul, está melhorando a linha oeste, que vai para Caucaia, né, vai iniciar a obra do VLT Parangaba-Mucuripe e está concluindo o projeto da linha leste. Esse projeto, ele sai do centro da cidade, da estação João Felipe, né, passa ali pela Catedral. Subterrâneo. Todo subterrâneo. João Felipe só explicando, é ali na Praça da Estação. Ele sai, portanto, da Praça da Estação, no centro da cidade, e vai até o Fórum, todo subterrâneo. Esse projeto é uma realidade, ele está praticamente concluído. O orçamento dele... Em cima desse projeto que se dará a licitação. Exatamente. Em cima desse projeto que se já faz tem um prazo, orçamento, já tem um orçamento. Esse projeto está hoje no PAC 2, exatamente para ser apreciado, né? A captação de recursos, né? Algo aí em torno de 3 bilhões de reais. E a licitação vai depender exatamente do acerto da equação financeira. 3 bilhões de reais para quantos quilômetros, Edilson? São 12 quilômetros. E em relação ao equipamento que ele falou? Bom, o equipamento, de fato, é um shield, né? É uma máquina que nós chamamos popularmente de tatuzão. Que é o que também está fazendo em São Paulo. É o mesmo que é feito em São Paulo, exatamente a mesma. E que só serve exclusivamente para uma vez, né? Não, é porque é difícil de remoção. Ele entra, né, e só vai sair no final. E dali ele é removido para outra obra. Isso aí é importante, isso que o Edilson está colocando, para a população entender, porque as pessoas quando perguntam, Geraldo, Edilson, as obras da Copa já começaram? Claro que já começaram. Porque não existe obra sem projeto executivo, não existe obra sem ter um recurso captado. E hoje nós temos uma legislação muito exigente que nós não reclamamos, que eu acho que tem que ter os olhos aí. Existe a questão ambiental. Né? Essa parte de burocrática preocupa, não é à toa, não é porque as pessoas não vejam, é porque as pessoas veem que não anda. Nossa lei de licitação é complicada e gera muitos problemas, de justiça. Tem problemas. Agora, o que acontece é que cada obra dessa, da Copa, ou independente da Copa, porque eu acho até que há uma mistificação muito grande em relação à Copa. Por exemplo, Fortaleza, no caso, tanto o governo do Estado, as intervenções do governo do Estado, com o metrô e outras, como também o que já existe hoje em termos do Transfor, o que já existe em termos do Drenurb. Nós estamos fazendo um programa de saneamento enorme ao lado do Castelão. Aproveitando, já houve há pouco tempo da Antônio Salles. Aproveita para... Antônio Salles, vamos falar da Antônio Salles. Antônio Salles, já houve na Antônio Salles uma intervenção do Transfor, na sua melhoria, na sua drenagem, mas a principal obra da Antônio Salles ainda está por vir. Esse recuo de 9 metros tem sentido? Como? Esse recuo de 9 metros? Esse recuo, seguramente, nessa etapa agora não será feito. Mas pode ser feito mais à frente? Pode ser feito mais à frente. Significa dizer que aquilo é como se você ficasse aquilo previsto no plano. E depois você atua. O que está previsto na Antônio Salles, que nós estamos esperando a conclusão do projeto e o licenciamento, é o viaduto no cruzamento da Antônio Salles com a Santana Júnior. Padronização de calçada e recuo na Antônio Salles, naquela parte mais adensada por comércio, não vai ser modificado agora. Por enquanto, o mais importante da Antônio Salles é que ela é a conclusão do corredor do BRT, né, que vem desde a Misterral. E vai ligar até o terminal do Papicu. Então você liga o terminal de Antônio Bezerra ao terminal do Papicu, com corredores, faixas exclusivas para ônibus. Não é? Você começou o debate aqui exatamente sobre mobilidade. Então, além do metrô, além do sistema de trilho, você tem um BRT que é o corredor exclusivo de ônibus. Desmistificar um pouco coisas, Odilo, que já vem sendo tocada na cidade, que não necessariamente, porque o pessoal começa como se as 5 obras da Copa fossem todas as obras para a cidade. Não. Essas obras, no fundo, já estavam previstas. Exatamente. O que acontece é que, com a Copa, houve a necessidade de acelerar o financiamento. Deixa eu atender mais uma ligação. Olá, boa noite. Alô? Alô, seu nome, por favor? Boa noite, meu nome é Damião Rodrigues, bairro Bom Sucesso. Pois não, Damião. Pergunta ou comentário?
Eu queria fazer uma pergunta para o doutor Geraldo Arcioli. Pois não? Ele é representante da Prefeitura de Fortaleza. Eu faço aqui um comentário, breve comentário sobre a gestão do saudoso Juracy Magalhães, que deu um impacto na questão do trânsito em Fortaleza com a construção da Via Expressa. E isso uma obra que na época foi até criticada, mas que hoje se sente o benefício que teve aquela obra. A prefeita Luiziane Lins já está tendo o segundo mandato dela, que obra a respeito de trânsito em Fortaleza ele poderia destacar como importante para a população, que já está feito, que vai ser feito, mas que já está construído na cidade de Fortaleza. Ok, muito Damião. obrigado, boa noite. Muito obrigado. Eu queria, primeiro, antes do comentário do Geraldo, Odilo, corredores exclusivos de ônibus talvez seja a obra mais barata de mobilidade urbana. E é tão eficiente, ou chega perto da eficiência de um metrô, porque você pode estar, inclusive, ônibus articulados. Lembrando a época de Juracy Magalhães, nós tínhamos mais corredores, acho que 7 ou 8. Hoje nós temos 1. Por que nós andamos para trás nesse quesito? Eu acho que o Transfor, de certa maneira, ele vai tentar recuperar esse espaço. E os corredores exclusivos, voltamos a citar Curitiba, é o modelo de sucesso do transporte coletivo de Curitiba. Eu queria pegar o gancho em relação às obras da Copa, o Metrofor, e dizer que o IAB realizou no mês de fevereiro, com a apresentação do Edilson Aragão, arquiteto Edilson Aragão, realizou uma discussão sobre o projeto VLT Parangaba-Mucuripe. E lá nós vimos algumas posições que nós estamos, a cada mês nós elaboramos um evento chamado Arquitetura e Urbanismo em Debate. Para acompanhar. Para discutir os grandes projetos estruturantes da cidade de Fortaleza, discutir os grandes projetos. Do projeto VLT, tem algumas considerações que foram levantadas no debate que são bastante pertinentes. Tá, vamos voltar ao VLT já, porque eu acho que a gente tem que responder ao Damião nessa questão dos corredores exclusivos. Até porque nós temos o projeto, prevê 4 BRTs, 4 corredores. Ainda assim não voltamos ao número que nós tínhamos, que eu tenho dúvida se eram 7 ou se eram 8. Tenho essa dúvida aqui. Então, 4 BRTs ainda não chega, pode ser que tenha uma extensão maior, mas ainda não chega ao número. E eu queria saber como é que vai ser tratado esse projeto. Esse é Transfor. Aí, eu acho que eu tenho mais condição de responder. Eu queria colocar para o Damião, em primeiro lugar, que eu acho que o Juracy foi um prefeito que realizou grandes obras, não tenho que discutir agora. Que a Via Expressa não é uma Via Expressa. Vou avisar para o Damião, que desde a época dele, Via Expressa, Damião, é aquela que você entra num canto e vai sem parar até o final. Então, o nome era Via Expressa, mas na verdade não é. Nós vamos tornar a Via Expressa agora. Nós vamos fazer um mergulhão na Via Expressa, que ainda não é, com a Santos Dumont, com a Padre Antônio Tomás e com a Alberto Sá, que é para permitir que flua o tráfego de veículos e acerte a parceria com a passagem do veículo leve sobre trilhos. E mais adiante vai ter um S em função da sistemática, né? A outra obra também que é preciso que a gente veja, o Transfor. O Transfor é uma obra que tem incomodado muito a população, e a gente tem consciência disso. Porque as pessoas, quando olham para o Transfor, vamos pegar lá, Misterral, Bezerra de Menezes, 13 de Maio no momento, Jovita Feitosa, quer dizer, o que é que acontece? As pessoas acham assim, mas como é que a prefeitura demora tanto para passar uma capa de asfalto? Não é verdade. Sem fazer a infraestrutura. Nós não estamos, por exemplo, pegue ali a Justiniano de Serpa, na famosa empresa São Benedito. Ali você andava com um barco, com um calado até razoável ali, na época de chuva. Aquilo foi tirado. Agora, foi tirado por quê? Não foi só passar o asfalto. Na Domingos Olímpio. Na Domingos Olímpio. Você teve que fazer, aliás, na verdade é na Domingos Olímpio que eu estou me referindo, não é Justiniano de Serpa, Domingos Olímpio. Você teve que fazer uma drenagem brutal, colocando as bocas de lobo, as drenagens, para poder, inclusive, receber a captação das transversais. Porque não adianta você botar asfalto sem fazer a drenagem, que no outro dia, no outro inverno, o asfalto... É o que acontece hoje, via de regra. A prefeitura faz o asfalto, no dia seguinte vem o buraco... uma chuva, por quê? Porque não tem drenagem. A drenagem do centro de Fortaleza deve ser manilha ainda, aquelas manilhas vermelhas, de 1920. De barro. De barro. Essas que estão colocadas agora de concreto, eles têm quanto tempo previsto aí para... O Edilson pode falar que ele é arquiteto aí, eu não sei a longevidade dessas... seguro durante quanto tempo? A vida útil de uma obra dessa, se executada de fato com todas as características técnicas, ela tem 30 anos, né? Sem nenhuma dificuldade, nenhum problema.
O grande problema hoje é que quando se faz uma previsão dessa e muda, né, na realidade, por exemplo, o carro, a tonelagem do carro. A tonelagem do carro, a passada de né, peso. A tara do carro. Tara do então carro. você tinha antigamente caminhões com 2 eixos. Hoje você tem caminhões com 8 eixos. Que precisam ser desviados, Então, tirados precisa do ser centro. desviado. Né? Então, esse tipo de obra nós temos aí, a Luciano Carneiro, alagava em vários trechos. Está fazendo agora a última parte lá, ali próximo a Eduardo Girão. Agora, é uma obra que você tem que arrancar, colocar aquelas manilhas enormes, aqueles anéis, fazer a conexão, puxar a drenagem das ruas transversais. Para quê? Para a partir dali não ter mais alagamento. Agora, outro detalhe que é interessante observar é o seguinte: na verdade, não há aí 2 projetos. Né? Há um projeto só, de Juraci e da prefeita Luziane. E é bom que isso seja assim, porque há uma continuidade do processo administrativo e de planejamento. Quando foi feito, por exemplo, os terminais, que foi o Juraci que fez, já se previa, não é, os corredores. Não é? Então, cada prefeito vai fazendo o que é possível fazer. Continua. Então, esses 6 ou 7 terminais, na verdade, eles serão conectados com corredores. Né? Para permitir exatamente a integração. Ônibus articulados. São Ônibus articulados. Que passam a funcionar quando? Nós estamos esperando, por exemplo, o terminal do Antônio Bezerra. Né? Aí é onde vem as nossas dificuldades, que são normais num país democrático. Eu estou com um posto de gasolina lá, uma luta enorme para removê-lo. Agora eu não posso passar o trator por cima do posto. Por quê? Porque o cidadão entrou na justiça. Nós estamos na reta final para fazer... É a vida, né? É a vida. Né? Nós não estamos no período em que eu chego lá, boto o cara... Não. Nós estamos no Brasil, na Constituição de 88 principalmente, com o direito de petição, a democracia. Então, as pessoas se irritam. Mas como que a pessoa... O cara se sentiu prejudicado. Tentamos fazer o acordo administrativo, não aceitou, foi para a justiça. Okay. Finalmente estamos tentando fazer um acordo, eu espero que essa semana a gente consiga, como por exemplo, a notícia boa. Geraldo, eu vou guardar essa boa notícia para começar o terceiro e último bloco, porque agora eu preciso fazer um breve intervalo, mas nós voltamos daqui a pouco. Aproveite, ligue para a gente, 3486-1721, até já. Olá, estamos de volta, terceiro e último bloco do programa Verdade. Ainda dá tempo de você ligar, 3486-1721. A discussão hoje é a respeito de mobilidade urbana e transporte de massa. Para conversar conosco, estão no estúdio Geraldo Acioli, coordenador de projetos especiais da Prefeitura de Fortaleza. Também é Dilson Aragão, ele é diretor de desenvolvimento e tecnologia do Metrofor. E Odilo Almeida Filho, presidente do Instituto de Arquitetos do Brasil, Departamento Ceará, o IAB. Geraldo, abra aí o bloco com a sua boa notícia. Uma boa notícia é que a gente estava falando sobre a questão do relacionamento da Prefeitura de desapropriação com a Justiça, e a Justiça Federal nos concedeu, hoje, tomamos a notícia, da emissão de posse, ou seja, o nosso pedido de desapropriação do imóvel no calçadão da Praia de Iracema, ali na frente da piscininha, da antiga piscininha, que hoje tem um calçadão, ao lado do restaurante Sobre o Mar, o terreno o juiz deu, e ali será construído, deu ao direito de uso, de posse, e ali será construído um espaço para a população, sobretudo a terceira idade. Uma espécie de praça? Não, uma praça chamada Largo dos Tremembés, né? Então, é uma boa notícia, mais um projeto urbanístico vitorioso para a Praia de Iracema. Temos uma ligação. Olá, boa noite. Boa noite. Eu gostaria de fazer uma pergunta ao senhor Geraldo Acioli, é possível? Pois não, claro. Fique à vontade. Diante de mais nada, boa noite, né? Geraldo, eu gostaria de saber o que a prefeita Luziane Lins, já que está se falando tanto em obras mistificadas sobre a Copa, se está falando sobre vias, de terminais, e no tocante ao transporte urbano, a CTC, que tinha 150 ônibus, hoje está toda sucateada, um transporte que não existe, e cadê? Ela, lembro-me bem, em campanha, disse que ia fazer daquela empresa uma espécie de balizador, certo? E botar ela para rodar. Ok, como é seu nome? Francisco Tiene Mulato. Ok, Francisco, agradeço a sua participação. Muito obrigado, boa noite. Geraldo, CTC. Rapidinho. Primeiro, Francisco, nós recebemos a CTC já quebrada, com um passivo de FGTS, de tudo. Nós poderíamos tê-la extinto, mas a gente ficou lamentando por conta de demitir as pessoas, como houve a tentativa da extinção tanto da CTC como da Enlube na época do prefeito Juraci Magalhães, né?
que é que nós fizemos? A CTC hoje, Francisco, transporta 10 mil alunos da rede pública de Fortaleza. Ela ficou exclusiva? Ela hoje praticamente trabalha com transporte escolar. Foi uma saída criativa. Inclusive, eu convido você, dou meu telefone, depois da produção aqui, você me procura, eu faço questão de te levar lá, para tu saber o trabalho social. Só quem anda de ônibus escolar não é só a classe média, não. O povo da rede das 450 escolas tem transporte escolar, são 10 mil alunos transportados pela CTC. E as cidades que não têm a CTC contratam e as cidades que não têm contratam a peso de ouro para fazer o transporte. Então eu teria o maior prazer em te levar para fazer uma visita na CTC, para tu ver como é bonito transportar 10 mil alunos. Ok. Odilo, em relação a uma estação do metrô que vai ser construída, salvo engano, o nome Chico da Silva. Embaixo, próximo ao hotel, Lorde Hotel, não é isso? Sim. Como é que você vê aí o centro da cidade, uma revitalização? É muito importante a revitalização do centro da cidade. É muito importante que as linhas de metrô consigam chegar nesses locais históricos, sem dúvida. O que eu queria fazer aqui era aproveitar esse último bloco e fazer uma reflexão sobre a trajetória histórica que nós estamos vivendo. Você pega a Fortaleza de 1900, ela tinha 50 mil habitantes. A Fortaleza de 1950 tinha cerca de 250 mil habitantes. E a Fortaleza de 2010 tem 2,5 milhões de habitantes. Nesse período, a cidade de Fortaleza, como quase todas as cidades brasileiras, sofreram de um processo de explosão populacional e de ocupação desordenada de todo o seu território. A gente pode considerar que essa explosão, ela já não é mais tão forte, que começa esse movimento de chegada nas grandes metrópoles. Já começa a desacelerar e, segundo as Nações Unidas, a população mundial ela para de crescer entre 2030 e 2050. E a população urbana das grandes cidades também já começa a desacelerar esse crescimento. O que eu queria fazer de horizonte positivo? É que nós que estamos, eu estou há 30 anos trabalhando no mercado de Fortaleza, como arquiteto, é que nós tivemos várias décadas perdidas. A década de 80 foi uma década perdida, a década de 90 é considerada década perdida do ponto de vista do desenvolvimento econômico, onde nós não tínhamos nem a elevação da renda das pessoas, nem a geração de uma poupança nacional capaz de investimentos que reformasse as cidades. Se falava em reforma urbana como uma necessidade premente, como hoje se fala, é a bandeira número 1 da Organização das Nações Unidas, a conferência das Nações Unidas das cidades, agora de 2010 no Rio de Janeiro, se chama Unindo o Urbano Dividido. E então no Brasil agora nós começamos a vislumbrar essa possibilidade. Aliás, de termos recursos e termos também uma população que vai ter renda para utilizar esses meios. E entra nessa conta aí agora uma Secretaria de Mobilidade, o CEMOB, salvo engano, ligado ao governo federal, para pensar essa questão das cidades, das grandes cidades. Sim. E a utilização dela. O próprio Ministério das Cidades é uma conquista, de certa maneira, dos planejadores urbanos. Nova. Como é que ela está, como é a intervenção dessa secretaria nova junto ao Estado e à Prefeitura? Intervém com dinheiro, com projeto? Dentro do Ministério das Cidades você tem a Secretaria, né? Secretaria de Mobilidade. Não é uma secretaria isolada, ela é dentro do Ministério da Cidade, tem a Secretaria de Mobilidade Urbana. E, de fato, ela não só coloca as diretrizes, né, para que a política de mobilidade urbana seja uma política pública, não é? Vertical, que sai desde o planejamento no nível governamental federal até chegar nos municípios mais remotos possíveis. Então, tem diretriz, projeto e financiamento de recursos. Né? É claro que uma grande novidade. É claro que nós temos muitas críticas sobre a forma como a gestão pública hoje tenta, digamos assim, resolver esse enlinhado de problemas históricos acumulados pelas cidades. Mas não podemos também negar que estão acontecendo avanços em todo o país, né? Nós nos ressentimos, nós arquitetos e urbanistas, que somos especialistas em planejamento urbano, nos ressentimos um pouco, em Fortaleza, por exemplo, da falta do Instituto de Planejamento Urbano, que agora a Prefeitura encaminha para a Câmara de Vereadores e que estamos participando das discussões e pretendemos melhorá-lo na medida do possível. Embora, né, Odilo, eu queria fazer um contraponto com isso. Eu acho que ter só o Instituto de Planejamento não resolve. Que seria mais importante? Não, primeiro tem que ter um processo muito forte de fiscalização e controle. Você pega, por exemplo, existiam muitos institutos de planejamento em Fortaleza quando foi dada a concessão para se construir na beira-mar
ali no Mercado dos Peixes, e não conseguiu tem um impedir. hotel de... Quantos andares tem aquele hotel ali? Praticamente dentro d'água, dentro do mar. Não, ele não resolve em si, Então, mas é um instrumento A importante. prefeitura contratou agora recentemente 200 fiscais e, no meu entendimento, cometeu um imenso erro ao espalhar esses fiscais pelas secretarias regionais. Não, mas não é onde é que está não é espalhar. Os fiscais hoje trabalham, é um assunto longo, não dá para explicar aqui, mas os fiscais eles hoje trabalham nas regionais, porque a regional é realmente um espaço privilegiado do controle urbano, do atendimento às populações, a questão do lixo, das vias, de tudo. Os fiscais estão atuando, está tendo um processo. Agora, só complementando, é que ter o instituto, se não tiver, por exemplo, eu posso ter um bom instituto, de repente eu tenho uma Câmara Municipal que vai lá e altera o zoneamento urbano. Aí é onde entra o papel da participação da população e do controle social. Claro. Porque de repente não adianta eu ter um excelente instituto de planejamento e o cara chega do dia para a noite, como aconteceu em Florianópolis, onde foram presos uma carrada de vereadores que chegaram lá e trocaram o zoneamento daquela região da ilha. Sem dúvida. Eu escutei muito e gostaria de falar um pouco mais. É importante o instituto, não é? Mas é importante, é fundamental você ter o controle, não é, da ocupação do vamos devolver território. a palavra. É nesse particular que eu acho que entra um pouco da nossa crítica, da forma, eu não diria, é da forma como os processos de reconstrução, de remodelamento dessas estruturas urbanas se dão. É porque nós, por exemplo, defendemos que mais transparência nas obras da Copa. A nossa entidade, nós já oficiamos alguns órgãos de Estado para obtermos os projetos, participarmos um pouco mais das discussões dos projetos. E Prefeitura e Estado, como é que se não temos ainda uma relação mais efetiva com essas entidades de classe que, em última análise, são também instrumentos de controle social, que não é pelas entidades em si, mas pelo legado que fica para a população. Por exemplo, em Fortaleza nós temos o plano diretor que ele cria o Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano, mas ainda não foi regulamentado por lei. Nós entendemos que isso é um marco civilizatório se as entidades da sociedade civil, além, logicamente, dos poderes constituídos, da Câmara, da Prefeitura, dos cargos dos gestores públicos, que, além disso, esses instrumentos da sociedade civil possam acompanhar e regular e dar um pouco mais de transparência a esse processo de reconstrução. Só para encerrar, Fortaleza ela vai receber cerca de 9 bilhões de investimento em infraestrutura. Isso é uma coisa fantástica. Isso é uma coisa fantástica que nos alegra. Agora, nós temos que garantir também que não haja um processo de saneamento urbano, no sentido de expulsar pessoas simplesmente sem fazer um redesenho urbano para realocá-las em locais próximos das suas moradias. A Via Expressa estão muito preocupadas com essa questão da desapropriação. A Via Expressa, por exemplo... O que o Estado tem para dizer? A Via Expressa ela tem, por exemplo, ao redor dela, uma população de cerca de, segundo alguns dados, cerca de 37, 35 mil pessoas, que se houver um redesenho urbano para que elas sejam recolocadas em áreas, serão inclusive uma excelente clientela para o sistema de transporte. Vão viabilizar economicamente os sistemas de transporte. Né? Então, são desafios maiores, muitas vezes, do que o orçamento das obras permitem, mas nós, como planejadores urbanos, que temos que ter essa visão também de longo prazo, temos que levantar essas questões e procurar construir, conjuntamente com as autoridades, alternativas que contemplem esse longo prazo. Isso é disso. São duas coisas. Do ponto de vista do Estado, toda vez que a gente foi convidado pelas entidades, nós estivemos presentes, apresentando e discutindo os projetos de mobilidade. Com relação às desapropriações, de fato, em contrato, convênio entre Prefeitura e Estado, as duas obras que são concernentes à mobilidade urbana, no caso o VLT e a Via Expressa, a parte da desapropriação ficou sob a responsabilidade do Estado. O que é que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo o cadastro. Cadastro social. Está em fase de cadastramento, aquelas famílias que estão lá. Exatamente. Nós estamos executando os projetos estão sendo discutidos, estão sendo aperfeiçoados no seu desenvolvimento e nós estamos também fazendo o cadastramento das pessoas. Como é uma comunidade díspare, você tem desde a Parangaba até o Mucuripe, vários tecidos, então é preciso conhecer qual é a realidade econômica, social, qual é a realidade do imóvel. Agora, olha o grande perigo. Você passou quanto tempo para desapropriar uma residência lá
que você falou, que você comemorou agora, do terreno, lá na Praia de Iracema? Não, foi um processo mais... Porque a grande preocupação, se fase ainda de cadastramento. Se algumas famílias entrarem na justiça, como é que você vai... Mas aí o Ministério tá havendo uma questão muito interessante. Há um movimento para se criar nacionalmente, vai ter que ser estabelecido em cada cidade sede uma Câmara Técnica do Poder Judiciário para tratar rápido exclusivamente as questões. O senador Pimentel, na última debate que nós tivemos, Edilson, aquele lá da Copa, que veio o Romário, da Assembleia Legislativa, o senador Pimentel já havia colocado essa proposição que o Ministério dos Esportes também e o Ministério das Cidades também estão discutindo. Tem que ter uma Câmara Técnica. Não é que você vai querer chegar e dizer, não vai ter isso no Brasil. Por exemplo, aqui, o Vila do Mar, ali, o projeto ali no Pirambu. Nós fizemos mais de 300 desapropriações. Qual foi a confusão que deu? Porque existe duas coisas. O próprio metrô também desapropriou mais de 1000 imóveis. Mais de 1000 imóveis. Quais 3 foram para a justiça. Então, é preciso dizer que hoje nós estamos num espaço democrático, eu repito isso, onde as pessoas, existe uma Constituição, existe o Ministério Público, existem as entidades, existe o movimento popular. Movimento social. Movimento social. Então, agora, o que não pode é querer você fazer omelete sem quebrar ovo. Desapropriação causa transtorno? Causa. Quem está na sua casa, mora, ocupou, porque existem duas coisas. A desapropriação, que é para quem tem a escritura, e a indenização para quem tem a posse. E tem outro detalhe, às vezes o imóvel não vai sair todo, vai ficar uma área remanescente. Então você vai tirar, por exemplo, 1 metro da casa e você vai ficar com todo o resto da casa e vai receber recurso e uma assistência técnica para poder complementar aquela área que foi tirada na área remanescente. Nós já estamos caminhando para o final do programa. Eu queria, pelas considerações finais, quando é que a gente vai ver essa questão dos 200 ônibus e em BRTs aqui? 1 ano, 1 ano e meio? Quanto tempo aí sem? Não, a nossa proposta é que, em concluindo o terminal do Antônio Bezerra, que tem esse problema, a partir daí, porque os ônibus para circular no terminal tem que ter as devidas bases feitas padronizadas. Então, resolvido o problema... Resolvido o problema, essa questão nós já estamos falando para as empresas de ônibus, para que elas comecem e iniciem a compra dos veículos. Porque hoje o mercado está aquecido. Você não compra 200 ônibus articulados dentro de um mês. A encomenda tem que ser feita já agora. Então, a nossa expectativa é que até o final do ano, essa questão esteja resolvida no traçado urbano de Fortaleza. Bom, do VLT nós estamos aí tentando concluir, e se Deus quiser nós vamos concluir todos os processos de licenciamento e licitação até outubro de 2011. Iniciamos a obra em 2011 ainda, em novembro, temos aí prazo até novembro de 2013 para concluir a obra. E nesse momento, quando começar o VLT, as obras do VLT, esse ramal do Metrofon já vai estar funcionando para a população? Sim, assim que concluir já fica um legado que fica para a população. Ok. Odilo, suas considerações? Não, é que nós, como entidade, o IAB Nacional, ele elaborou uma nota no ano passado, onde ele dizia o seguinte, que o IAB em todo o Brasil, o Instituto de Arquitetos em todo o Brasil, ele procurará se alinhar no sentido de garantir o interesse público em relação às obras da Copa. Nós todos entendemos que é importante o evento da Copa do Mundo, entendemos que as obras estruturantes são de excelente, são muito necessárias, são muito oportunas. Agora, nós vamos estar vigilantes para evitar que aquelas obras feitas de última hora por 10 vezes o valor do projeto, 10 vezes o valor da licitação, como aconteceu com os Jogos Pan-Americanos do Rio de Janeiro, que estava previsto se gastar 400 milhões de reais, se gastou 4,5 bilhões de reais. E como é que o IAB pode participar mais próximo desse processo? Inclusive dos desenhos, né? O IAB, assim como as estruturas dos CREAS em todos os estados do Brasil, estão se articulando, buscando informações sobre os projetos, se articulando também com os órgãos de fiscalização, Tribunal de Contas, Ministério Público, para garantir que as obras aconteçam, sirvam de legado para a população, garantam que o Brasil faça um bom papel na Copa, mas a gente evitar os oportunismos, muitas vezes, que se dão ou por políticos ou por construtores, para superfaturar obras ou executar obras mal feitas. Ficou traumatizado com o PAN, mas não vai acontecer. Eu acredito que isso não vai acontecer, porque, inclusive, a presidente Dilma já criou uma coordenação para isso, né? A questão do PAN realmente teve problema, mas não dá para a gente transplantar essa questão do PAN para a Copa. Mas é a fotografia que a gente tem que ter cuidado. A questão mas não vamos fazer
rebatimento. O rebatimento imediato. Porque teve o PAN, teve. É bom que a gente agora não pode chegar a dizer, porque teve o PAN, vai ter na Copa. Aí eu acho claro, que... mas o poder público ele não dá... O poder público ele não é muito rico de bons exemplos de jeito na gestão do dinheiro público, né? Sim. Então, estar vigilantes, colaborar, fazendo uma crítica propositiva para que as obras aconteçam e que deixem um bom legado e que a população sofra o mínimo de transtornos, claro, é papel da sociedade civil, do qual nós não vamos abrir mão e vamos procurar exercer com espírito de cidadania. Nem deve abrir. Por último, a questão dos processos emergenciais de licitação. Não existe isso. Não vai ter uma obra, pelo menos aqui no Ceará, da Prefeitura e do Governo do Estado, eu posso dizer isso aqui. Emergencial, como nós estamos começando agora, existe, com previsão de iniciar até outubro. Então, isso aí, ele tem razão em colocar isso. Achar que hoje, como houve uma insinuação aí, porque nós estamos na democracia, temos direito, inclusive, eu lutei contra a ditadura para ter o direito, inclusive, de ver pessoas dizendo besteira. Mas o cara chegar e dizer que a gente está atrasando as obras propositalmente, para depois fazer dispensa de licitação, isso é de uma idiotice. Então o Ministério Público Federal é conivente, porque está conosco. Está conosco acompanhando, não existe. Exigindo, trabalhando o tempo todo. Não existe. Ok, agradeço demais a participação dos nossos convidados. Agradeço a você que telefonou e que assistiu o nosso programa. Agradeço também o pessoal da equipe de produção. Terça-feira que vem a gente está de volta com mais um programa Verdade, continuando a discussão a respeito da infraestrutura de Fortaleza para a Copa do Mundo 2014. Um grande abraço e até lá.